Vocês sabem qual é o assunto de hoje? É tudo surpresa. Surprise! A gente também não, aqueles, né? Olá! Eu sou a Aline Lisboa. Eu sou o Carlos Vendramin e a gente tá aqui de novo, continuando essa série de quarentena ainda distantes. Mas a gente veio falar de um assunto muito gostoso, um assunto bem... Gostoso é meio até irônico de dizer, mas é muito divertido, é muito legal olhar para esse assunto, que é a sombra. E é muito engraçado, né? Porque assim, a gente se identifica muito, né, Carlos, quando a gente traz esse assunto, porque ele encanta, né? Ele faz com que a gente queira dar um mergulho nesse lugar que a gente não tem acesso, mas que tem tanta potencialidade envolvida. Quando a gente fala de sombra, todo mundo meio na base da consciência fala assim, não, Deus me livre para essa condição sombria, para esse lado, assim, mas a gente é encantado o tempo todo, a gente é despertado por esse caminho o tempo todo, tem um imã ali que nos atrai para ir de encontro desse assunto, ele acaba sendo tão fascinante, né? Conhecer a nossa própria sombra é integrar a nossa totalidade, é fazer parte do todo, né? Ter acesso à nossa própria sombra, ter conhecimento do que pode ter ali ou não, ou outra forma de dizer, levar à luz a sombra. Antes da gente falar de sombra, mesmo tem uma coisa interessante a gente tomar nota, tomar conhecimento, que é persona. O que é persona? Para a gente começar a olhar e expressar funcionamento psíquico e depois ir para a condição de sombra. A Aline vai contar um pouco para a gente dessa ideia de persona. Exatamente. Não tem como a gente falar de sombra sem olharmos para a persona. Um é o polo oposto do outro, né? Então, quando Jung começou a tentar trazer a imensidão da consciência e do inconsciente, ele se deparou com alguns comportamentos que se repetiam de uma forma social, cultural e até mesmo estereotipada. E então, ele trouxe esse termo da persona, das máscaras lá do teatro grego. Então, quando a gente fala de persona, estamos falando dos nossos papéis, das nossas funções sociais e culturais. É impossível vivermos sem uma persona. Quando a gente diz máscara, né, não necessariamente é algo ruim também. Assim como a gente vai conversar sobre as sombras daqui a pouquinho. Mas a persona, ela nos protege e ela é necessária dependendo do lugar que a gente se encontra. Então, ela molda alguns comportamentos. Por exemplo, quem você é no trabalho vai ser diferente de quem você é com os amigos, por exemplo, numa festa. Porque a situação pede comportamentos e atitudes diferentes. Então, quando a gente pensa em persona, ela faz uma interação entre mundo interno e mundo externo, baseado em uma proteção. Bom, entendendo essa ideia de persona, né, essa parte que talvez nós expomos, a gente se coloca, a gente se expõe. Talvez uma pergunta que já fique é: quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando a máscara não está na sua face? Quem é você quando tudo está escuro, né? Essa força, essa atração que a gente tem por essa condição do conforto de estar também na escuridão. Há luzes também na sombra. Uma grande advertência já de colocar aqui, ou a gente vai de encontro à nossa sombra, a gente vai procurando, a gente vai... Ou ela vem. Pode ficar tranquilo que ela vem. Ela vem atrás de você, né? Eu trouxe aqui um recurso para poder pensar sobre a sombra. Pense que tudo que está aqui à minha volta, tudo, essa volta toda, é o nosso inconsciente. Tudo aqui acontece e acontece, desacontece, tem revolução, tem força. Talvez a lanterninha aqui seja a nossa consciência. Então eu só consigo ver uma pequena parte do que está acontecendo nesse momento dentro de mim, né? A nossa consciência, ela é limitada ao espaço que a gente vê. À medida que a gente vai trabalhando, ou ela intensifica, ou ela amplifica, né? Ou ela foca em alguma condição. A sombra é exatamente o que está ao redor dessa condição de luz. É o que fica ali na base dessa circular, dessa volta. E como a gente consegue
E trabalhando isso, a gente consegue fazer esse movimento de olhar um pouco ao que vem na consciência. A sessão de terapia é isso aqui, ó, putz, vai para tudo quanto é lado. A gente vai procurando aspectos dessa sombra para trazer para essa consciência, para a gente poder trabalhar isso. Mas antes de perguntar, então na sombra só tem coisas ruins? Muito pelo contrário. A sombra, ela é recheada também de coisas positivas. Por exemplo, né? Você tem uma condição que foi te dada lá do seu nascimento de cantar ou de fazer alguma coisa, mas por algum motivo, seja cultural, familiar, social, você foi podado ou castrado de poder intensificar essa sua potência. Então isso não some de você, nada some de você. Isso tem que ir para algum lugar. Toda a energia ela é tua, ela não se dissipa pelo universo, ela está em você. Né? Então, essa energia foi para onde? Para a sombra. Por algum motivo ficou guardadinha lá na sombra. À medida que a gente vai entrando em contato com essa sombra, a gente consegue iluminar esses fragmentos da sua parte. Né? É claro que na sombra também tem coisas que a gente não se sente confortável de pensar, como sentimentos ou condições instintivas, aspectos como inveja, raiva, ódio, esses aspectos que é tratado na nossa sociedade como uma forma negativa, né? E não como uma forma integrativa e como parte do contexto de ser humano, de sentir tudo aquilo. Então, à medida que a gente consegue tomar conhecimento dessa sombra, a gente consegue iluminar e trazer isso e expandir a força da nossa consciência. Quanto mais trabalho, mais luz vai tendo. Lembrando que, quanto maior a nossa luz, imagina o tamanho da sombra, né? Então, essa condição dessas pessoas que se colocam numa posição nada transcendente, desconfia. Quanto maior a luz, maior a nossa sombra. Quanto mais iluminação nós temos, mais temos sombra em relação àquilo que está sendo iluminado. Toda luz existe uma sombra. Não existe luz, não existe sombra sem luz, mas existe sombra sem a luz. Deu para entender mais ou menos? A necessidade, a luz faz a sombra, mas a sombra ela é viva por si só. Ela não precisa de nada para existir. Ela é viva, então ela coexiste dentro de nós, seja a gente iluminando, né, ou não. Como o Carlos trouxe, a sombra ela é potente. E toda vez que as pessoas vão se formando, alguns aspectos que não são aceitos pela sociedade vão entrando nesse lugar sombrio. Então, essas nossas máscaras, essas nossas personas, elas vão se formando lá na nossa infância. Então, quando se diz, né, para uma criança, não faça assim, homem não chora, menina, fecha a perna, você é uma mocinha. Todos esses aspectos vão trazendo personas na qual a sociedade idealiza que tem que ser esse jeitão de funcionar, sabe? Então, as personas, elas também, conforme a idade e o desenvolvimento vão acontecendo, essas personas, elas vão transitando. Por exemplo, num grupo de adolescentes, eles têm um padrão específico e eles vestem umas máscaras específicas para participar daquele grupo. Conforme eles vão crescendo, entrando numa outra idade, num outro padrão que a sociedade espera para um início de uma vida adulta, essas pessoas vão sendo transformadas também, né? Então, quando a gente pensa em persona, é só a gente lembrar como você se apresenta. Normalmente nós falamos da nossa profissão. É importante lembrar que quando há esse tipo de apresentação, a gente tem que tomar cuidado para que essas pessoas não sejam tão identificadas ao ponto de virarem quase uma patologia. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro, uma pessoa que tem um cargo, vamos pensar em um general. Ele pode, se o ego se identifica com essa função, com essa persona, ele transforma a casa dele em um quartel.
de tão rígido que essa persona vai estar instalada dentro dele. Então, a gente também precisa tomar cuidado, porque assim como as personas são fundamentais, se coladas dessa forma, podem com certeza trazer muita dor, muito sofrimento. E o processo de psicoterapia, ele vai nos auxiliar a observar essas personas, porém, olhando também para essa sombra, para todas essas características que o Carlos trouxe para nós. Então, a psicoterapia vai trabalhar nesse diálogo dessas polaridades, transitando por elas antes que virem uma patologia, antes que todas essas características, sejam positivas ou não tão boas assim, tomem conta, ao ponto de constelarem um complexo. Sabe, ouvindo você falar, eu lembrei de um filme, talvez, acho que de 2 filmes que dá para comentar, onde a gente pode ter uma visão, um vislumbre da sombra. O primeiro deles é do Peter Pan, onde o Peter Pan tem a sua sombra e fica claro ali o quanto a sombra também é viva, né? A sombra do Peter Pan que se movimenta por si só, que dialoga com ele e que aparece em momentos da história cruciais em relação a quanto o Peter Pan se coloca na condição de rígido. Né, quando ele se coloca na condição de inflexível, em vários momentos da história, a sombra vem e puxa ele e fala assim, não, para lá, a gente vai ter que ver algumas coisas suas aqui. E eu acho que um outro aspecto muito interessante, aí complementando isso que a Aline falou, de quando a sombra e a persona, elas não têm a chance de ter esse diálogo, essa conversa, é o filme Coringa. Quando a sombra engole a pessoa, né? Quando a sombra toma como toda a força existente daquela condição. A gente vai propor para vocês, e como se não seríamos nós, um exercício. E o exercício dessa semana em relação à sombra, ele é bem gostoso. Primeiro, eu queria contar para vocês, se vocês sabem o que significa e o que é o ato de fotografar. Fotografia é desenhar na luz, é registrar a luz, é marcar a luz, é gravar a luz, né? É comum quando, antigamente, na condição mais analógica, a gente levava o filme lá para gravar, eu expondo uma idade aqui, a gente levava e falava assim, vamos revelar as fotos, vamos revelar. Era um cunho de revelação para ver o que tinha ali. Então, a fotografia, ela tem essa característica de registrar a luz. Se ela está registrando a luz, ela está marcando a luz, para ter luz, né, tem automaticamente a condição de também registrar a sombra. Então, a fotografia, ela é um presente para a vida, para a gente conseguir capturar o tempo, capturar a luz, capturar o que está acontecendo naquele exato momento. Aquela lembrança, aquela recordação, vira uma fonte de conhecimento também da circunstância de como as coisas estavam, estão ou podem estar. Então, o exercício que a gente tem para pôr para vocês aqui é o seguinte. Hoje temos o celular, o smartphone com trocentas câmeras, com 72 câmeras no mesmo telefone, que de longe, de perto, né? Na época ainda que fotografia ainda era difícil ter acesso, mas hoje a gente tem muito acesso à condição de fotografar. Pegue um smartphone e registre a tua vida num angular de pelo menos uma semana. Todo dia façam 2 ou 3 fotos do seu cotidiano, da sua vida, né? Ou cenas que te atraem. Você está passando, nossa, isso aqui me atraiu. Pega o seu celular, faça uma foto daquilo. Cria um álbum com essas fotos do seu cotidiano, da sua semana, um tempo que você vai se colocar. Por 4 dias eu vou me dedicar a esse exercício. Depois que você tiver esse álbum, olhe para essas fotos, para o seu cotidiano, comece a identificar o que está na luz, o que está no foco, o que está no seu campo de visão, que concebe a luz. Qual foi a intenção do seu olhar nesses dias espontaneamente? O que você registrou? O que está de foco de luz? O que você consegue identificar nessas fotografias como pontos em comum? Como ponto não comum? Mas depois que você fazer isso, entre em contato com o que está na sombra das fotos. E não só num aspecto, por exemplo, de imagem. Vou dar um exemplo simples, né? Você vive um relacionamento, você tem um relacionamento e você começou a fotografar a sua vida por uns 5, 6 dias. E você fotografou o periquito, papagaio, a sua mãe, o seu pai, o quintal. Mas nenhum apareceu a foto do seu date. Ele está onde?
numa condição de sombra, por que não tem foto dele? Por que aquilo não foi registrado? O que acontece na sua condição de sombra ali que não foi registrado? Por que aquilo não está na sua luz? Por que aquilo não está no seu ângulo de visão? E isso num exemplo simples, mas tente colocar isso em várias outras possibilidades. Por exemplo, você tem... O trabalho faz parte da sua vida, mas em nenhum momento teve nenhuma fotografia do seu trabalho. Aquilo ficou num aspecto de sombra. O que será que está acontecendo no seu ângulo de trabalho? Por que a sua visão, a sua luz está chamando para esses outros pontos? O que ficou na sombra? Isso pensando num aspecto do que não está na foto ali revelada. Agora, por exemplo, você pode até ir de uma forma mais intensa nas fotos, olhar por foto e fazer um convite. Por exemplo, tem ali a condição de luz, você tirou a foto de uma mesa de comida, mas alguma coisa ali no canto ficou na sombra, na penumbra daquela foto. Olha que objetos são aqueles. Ah, Carlos, mas não é só uma foto. Ué, se é só uma foto, mas por quê? Qual o receio de brincar só com uma foto? Olha para o que ficou ali naquele cantinho da sua sombra e tenta constelar na ideia assim, qual é esse objeto? Por que isso não ficou no foco? O que esse objeto significa para mim? O que ele faz eu sentir, né? E às vezes a fotografia, ela tem o presente de revelar. Eu lembro que na história da fotografia, algumas pessoas tinham medo do ato de fotografar na hora que estourava o barulho, porque falavam que iam roubar a alma, né? A ideia de roubar a alma. A fotografia tem esse aspecto. Eu não digo de roubar, ou digo, né, de roubar a sua alma, de aprisionar um contexto daquele momento. Então, olhe para a fotografia nesse contexto e vê tudo que ela tem para entregar para você. Ah, Carlos, mas eu não quero fotografar, eu quero saber um pouco sobre a minha história, luz e sombra da minha história. Vá aos álbuns de fotografia da família e olhe o que vai ficando de fora de cada contexto daquela situação, o que vai ficando de dentro, qual é a luz, onde o foco está, o que está acontecendo na cena. Tente dar asas à imaginação de você ter um aspecto de um contato com a luz e com a sombra. Vocês vão percebendo que esse exercício, à medida que vocês vão entrando em contato com isso, a sombra ela é tão atraente que vocês vão passando a fazer isso com uma maior naturalidade. Claro, vamos sempre tomando receio, cuidado, como isso vai colocado, porque mexer na sombra é mexer com muita coisa. Mexer na sombra é mexer com muitas potências, mas também é mexer com muitas coisas que podem ser desagradáveis, podem ser doloridas e que precisa de um cuidado e um afeto especial. Mas lembrando sempre que entrar em contato com a sombra é o melhor caminho para sentir a luz que tem em você. E é interessante quando a gente faz esse olhar que o Carlos está propondo de fotos antigas, né? Porque ali tem muito mais das nossas essências do que das personas que estamos habituados a levar e a ter tão presente no dia a dia. Antes da gente encerrar esse vídeo, a gente gostaria de pedir a interação de vocês, que está acompanhando, que está seguindo a gente nessa jornada aqui de quarentena, sobre o que vocês gostariam de falar. A gente começou falando sobre esses conceitos que faz tanto parte da nossa vida, tentando trazer de uma forma muito, diria, descolada aqui, muito até resumida, correndo até alguns riscos de deixar escapar coisas tão importantes, mas é uma ideia de trazer essa forma de conhecimento, esses conceitos, de uma forma de ser mais fácil absorvida, que as pessoas possam ter conhecimento disso, possam se aprofundar sobre esses temas, sobre esses conceitos, né? Mas queremos muito saber o que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, sobre quais assuntos vocês gostariam de prosear com a gente, de criar um diálogo aqui conosco, para que a gente possa construir algo também juntinhos, pertinhos, e possa aquecer os nossos corações nesse período de quarentena. Até porque nesse período de quarentena tá tudo tão intenso. Tenho certeza que em algum momento, você que está nos assistindo se aproximou muito mais de sentimento, de emoção, de fantasias, que talvez em momentos anteriores você não tinha prestado tanta atenção assim. Então compartilha com a gente o que você sente vontade de entender um pouco mais desse mundo da psicologia e principalmente das relações, porque a psicologia é relação com o outro o tempo todo, além de ser relação com a gente mesmo. Então conta pra gente. E queremos muito a participação de vocês. A gente começou falando aqui dos conceitos que fazem parte do nosso dia a dia, mas queremos muitas sugestões. Imagine muitas pessoas aqui das Humanas pensando, a gente tem várias ideias de conversar sobre filmes, sobre música, sobre outros conceitos.
mas queremos fazer isso numa troca junto com vocês. Então, estamos abertos a temas, mande sugestões, temas. Você pode mandar por aqui nos comentários, você pode mandar no direct pessoal, pode mandar no direct do coração, pode fazer um símbolo de fumaça na sua casa que nós olhamos para os seus céus e captaremos a sua fumaça, a sua nuvem. A gente quer muito ter essa proximidade com vocês, para a gente poder trabalhar e criar formas e sempre criar. Há boatos que a gente está preparando também alguns vídeos sobre filmes e sobre música. Sim, as músicas também têm uma condição de acessar milhões de coisas. Por exemplo, pense o quanto a música também revela o lado sombrio de muitas pessoas, a condição de sombra de cada pessoa, o quanto na música, aquela música virou luz a meio de tanta sombra. E isso é só um exemplo do que dá para ser feito com essa condição música, dessa condição de se entregar e ser tocado por algo. Por hoje é só. Eu não preciso dizer o que você tem que fazer, porque eu acho que todo mundo nessa contemporaneidade, o YouTube é quase um arquétipo universal do momento, todo mundo já sabe as coisas que se passa. Mais uma vez, você é livre, né? Então, até a próxima. E confia. Tchau. Confia.